Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Solta a vinheta. Saudações rubro-negros, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o seu canal Fla Lobão, com notícias somente do Clube de Regatas do Flamengo, o maior e o melhor clube do mundo. Galera, ainda continua aquela lenga-lenga do jogo de domingo contra o Palmeiras, se vai adiar, se não vai adiar. Eu tenho convicção, nem acho, tenho convicção que o certo a se fazer é adiar a partida. E vem aqui deixando bem claro que o receio dos flamenguistas e meu não é com relação ao time que vai entrar em campo não, galera. Até porque nós temos uma base excelente, ano passado ganhou tudo que disputou. Jogadores que estão lá na base, que vieram, são 7 jogadores que vieram num torneio lá no Sul, estavam disputando pelo Flamengo e foram chamados de volta para poder se juntar ao elenco profissional, que são eles, vou ler aqui, galera, que de cabeça não dá para decorar, né? São eles: João Fernando, Ítalo, Noga, Otávio, Milani, Richard e Yuri de Oliveira. Esses são jogadores que o Flamengo trouxe de volta ao Rio para poder se juntar ao elenco profissional que restou, né, que está podendo trabalhar e montar o elenco, um time para jogar domingo contra o Palmeiras. Confio plenamente na garotada, nos jogadores que lá estão também treinando do equipe principal, e tenho certeza que se tiver jogo eles vão dar o sangue pelo Flamengo, vão representar dignamente o nosso manto sagrado e a nossa torcida. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Agora, o meu receio é que esses jogadores que estavam lá no Equador, tiveram contato com jogadores que estão afastados, com a comissão técnica e tudo mais, eles podem ainda não ter acusado no exame, ter dado negativo e ainda assim estarem com Covid, porque existe o falso negativo. E o nosso vice jurídico hoje teve uma Seleção Esporte TV e deu uma entrevista com alguns pontos que eu achei bem relevante, vou falar aqui para vocês. Tem uma galera aí reclamando, pô, o Flamengo não quer jogar domingo, vai jogar quarta-feira contra o Independente Del Valle, segunda-feira pode treinar. Galera, criticar sem saber a realidade dos fatos é fácil. Por que o Flamengo está falando que segunda-feira pode voltar a treinar aqueles que possivelmente derem negativo? Porque eles contactaram 2 infectologistas conhecidos de ponta e falaram o seguinte: do dia que apareceu no Flamengo o primeiro contágio até domingo ainda pode existir um falso negativo. A partir de segunda-feira, essa janela onde pode haver falso negativo não existe mais. Então, na segunda-feira, quem fizer o teste e der negativo, está realmente sem o vírus, graças a Deus, e pode entrar em campo. Esse é o motivo. Não é que o Flamengo está fugindo do Palmeiras. Pelo contrário, a gente vai lá com o time que tiver que jogar, se não cancelar a partida, vão lá e vão ganhar deles. Eles vão passar vergonha, porque vão perder com um time recheado de garoto. Fizeram tanta questão de jogar e vão perder com um time recheado de moleque do bom sentido, que é bom de bola, que vão honrar o nosso manto sagrado. Então o problema não é o Palmeiras, o problema é a saúde, porque vai que algum jogador do Flamengo que deu negativo está assintomático e esse negativo é um falso negativo, ele pode fazer o efeito cascata, o efeito dominó, passar para os jogadores do Palmeiras, para a comissão técnica, para os juízes, para os bandeirinhas, para quem estiver envolvido na partida. Então esse é o risco que não vale a pena correr. Ah, mas tem que ser igual, tem que ter isonomia, não sei o que. Pessoal, o que foi feito antes de mesmo com Goiás, com um monte de jogador também com Covid positivo jogar, e mesmo assim tinha bem menos que do Flamengo, que eles tinham 10, nós temos 16, eu acho que não pode cometer. Um erro não justifica o outro. Então não deve ter jogo. E outra coisa também que o Rodrigo Duch falou, que eu concordo com ele, eu não tinha pensado nessa situação que ele falou ali, eu concordo.
você está trazendo 7 pessoas para se juntar a um grupo aonde eles tiveram contato durante vários dias com jogadores contaminados. Você vai colocar em risco essas pessoas sem necessidade. E essas pessoas vão para casa, eles têm mãe, eles têm o pai. Mas o Lobão, e o protocolo do Flamengo que tinha aí, que era super seguro, não sei o que. Pessoal, o Flamengo controla o que está lá no Ninho do Urubu, o que está na Gávea. Todo mundo que está no Ninho do Urubu trabalhando, seja ele jogador, técnico, até chegar no pessoal da faxina, que corta grama, todos eles foram testados. As famílias foram testadas. Então isso o Flamengo controla. Agora o Flamengo ficou no Equador durante 8 dias. Ele não sai, como eu falei no vídeo de ontem, não tem como a gente afirmar que no hotel que o Flamengo ficou hospedado, tanto em Quito como lá em Guayaquil, se os funcionários desses 2 hotéis, ambos, antes de trabalhar, fizeram teste e deram negativo. Tem como afirmar isso? Não tem. Então está lá uma camareira que pode estar infectada. Aí ela vai arrumar a cama dos jogadores, e aí ela pode arrumar um lençol, um cobertor, botar uma toalha novinha para o cara poder, limpinha, para poder usar, e ela está infectada, passou o vírus para eles, aí aquele meio dele batendo papo, conversando, passou de um para o outro. Isso não tem como controlar. O São Paulo veio de Quito, jogou ontem, perdeu. Pode ser que ele também tenha contraído alguns jogadores com Covid. Lá no Equador, eles estão sendo muito mais sensatos do que o pessoal aqui no Rio. A federação de lá, a Liga Equatoriana, está pensando seriamente, quase certeza, né? Não vou te cravar agora que não está decidido, mas quase certeza de que lá que eles vão deixar o Independente Del Valle e o Barcelona sem jogar nessa semana, porque eles tiveram contato com os jogadores do Flamengo. Eles lá estão se precavendo, e aqui querem jogar a força, na marra. O protocolo do Flamengo não é maravilhoso, não sei o que. Eu repito, o Flamengo controla o que está aqui no Rio. Tanto é que quando o Flamengo jogou o estadual, foi tranquilo. O brasileiro, um caso ou outro pontual, nós ficamos sem os 2 goleiros do Flamengo para jogar durante 15 dias, o César e o Diego Alves, o titular e o reserva. E mesmo assim a gente jogou com o Gabriel Batista, então ele deu uma falha contra o Bahia, deu um mole, tomou aquele gol que acontece, que só falha quem está no jogo, não vou criticar o rapaz, mas jogamos assim mesmo, ninguém chiou. Mas agora são 16, fora os que estavam juntos, que a gente não sabe se tem realmente o Covid ou não, espero que não tenha, quero bem para todo mundo. Então eu acho que o Palmeiras está sendo de uma... O termo da Palmeiras, que quer usar, não pode poder usar aqui, né? Mas está sendo muito egoísta de exigir o jogo no domingo. Aí o sindicato dos jogadores de São Paulo informou que se a CBF não adiasse o jogo, queria entrar com uma ação no Ministério, na Justiça, para poder o Flamengo, para poder cancelar o jogo. Aí os jogadores do Palmeiras emitiram uma nota querendo jogar. O jogador do Palmeiras está fazendo o que a presidência manda. Eu duvido que eles no seu interior queiram realmente jogar e se expor nesse nível. Duvido. Mas são funcionários do clube, quanto mostra a posição e tudo mais, aí a gente entende isso do lado dos jogadores do Palmeiras, e não vou também criticá-los, porque devem estar cumprindo ordens. Eu vou criticar mesmo o presidente do Palmeiras, o senhor Maurício Gagliotti. Se eu fosse presidente do Palmeiras, eu não quero ter jogo, não vou colocar os atletas em risco, a família deles em risco, eu não quero. E não fazer isso que ele está querendo fazer. Como ele tomou 2 saraivadas do Flamengo no ano passado, aqui e lá, ele está vendo com essa oportunidade a chance dele ganhar do Flamengo nessa partida e tentar dar uma amenizada na situação lá que está lá com eles. Só que a parte desportiva não pode nunca ficar em cima da saúde e da vida dos jogadores. Então eu entendo o que os jogadores do Palmeiras fizeram, eu entendo, mas lamento profundamente a atitude tomada pela sua direção. E hoje, durante Foco do Esporte Rádio, o Pascoal, ele deu uma informação que ele conversou com o dirigente do Palmeiras, influente lá dentro, não disse qual é a sua fonte, te respeito também isso, perguntou para ele se devido a esses casos do Flamengo e tudo mais, se o Gagliotti não deveria
de repente voltar um passo atrás e achar que é melhor não ter o jogo. Sabe qual foi a resposta do rapaz, desse dirigente, desse conselheiro lá do Palmeiras? Que o Gagliotti seria maluco fazer isso, porque se ele fizesse isso daí, politicamente, dentro do clube, o Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, vai engolir ele. Ele estava preocupado com política ou com a vida dos seus atletas? A vida está em primeiro lugar. Então, pessoal, isso que falando do Flamengo, que é isso, que é aquilo, o protocolo do Flamengo disse que é super seguro, em nenhum momento foi dito pelos dirigentes do Flamengo que o nosso protocolo era infalível, porque não existe protocolo infalível. Só será infalível quando tiver a vacina. E eu não vi em nenhum lugar, tá, seu Flávio Gomes da Fox, tá ok? Eu não vi em nenhum lugar, nenhum dirigente do Flamengo falar que o nosso protocolo era infalível. Isso são palavras suas que você está jogando na conta do Flamengo, que não existiu. Então, pessoal, outra coisa também importante, o governo do estado do Rio de Janeiro autorizou jogos de futebol com público, com 30% da capacidade do estádio, distanciamento de no mínimo 2 metros entre cada torcedor, medir temperatura antes de entrar no estádio, álcool gel e tudo mais, já poder ter os jogos. A CBF ainda não decidiu se vai ou não. Os outros clubes, quase todos não, todos é erro meu, mas muitos deles, acho que em sua maioria, são a favor da volta do jogo com o público, mas que dependem da liberação da secretária de saúde, da autoridade da sua região, do seu estado, da sua cidade, para poder acontecer os jogos. O que eles estão reclamando é que eles não querem que um clube, um local, tipo o Rio de Janeiro que já liberou, tenha o público e os outros não. Agora, ficar falando que o Flamengo está forçando uma situação também é outro erro. Vocês lembram na semana passada, se não me falha a minha memória, quando foi a informação, a Prefeitura do Rio convocou uma reunião com a FERJ para tratar da liberação dos jogos com público no estado, da cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura convocou, não foi o Flamengo que convocou nada. Convocou, e o primeiro jogo que vai ter foi o do Flamengo no dia 4. O Flamengo não se opôs. Eu não vi nenhum dirigente do Flamengo em nenhum lugar falando que está tentando forçar a volta dos jogos no Maracanã ou no estado da cidade do Rio de Janeiro com essa situação. Agora, se autorizar, vamos fazer com o público, claro que vamos fazer. Mas hoje a imprensa, ela quer porque quer manchar a imagem do Flamengo e colocar o Flamengo como vilão da história. Isso não pode acontecer. A imprensa tem que falar a verdade, não ficar omitindo a informação, fazendo jogo com essa informação, manipulando para que o Flamengo seja culpado dessa situação. Ele não é culpado, ele não botou pressão, mas é claro, se pode, está autorizado, vamos colocar público, com todas as medidas, do jeito que tem que fazer, do jeito certo. E aí o Flamengo aqui no Rio, onde ele é, junto com o Fluminense, o responsável pela concessão do Maracanã, vão tomar as medidas para poder evitar qualquer tipo de transtorno lá com relação a Covid no público dos seus jogadores. Então, pessoal, vamos torcer para que a CBF tome a medida correta, que ela tenha a consciência, a sensatez de não colocar o jogo do Flamengo domingo no Maracanã contra o Palmeiras, a poder preservar os jogadores. E torcer também para que esse Maurício Gagliotti tenha um pouco menos de egoísmo e que ele peça para não ter jogo no domingo. Antes da parte esportiva, da parte política interna do clube, vem a saúde dos jogadores e da comissão técnica. E se o Palmeiras pegar também essa Covid, que eu não quero que aconteça, não quero mal de ninguém, pode acontecer um efeito cascata. Tá bom, galera? Então é isso aí por hoje. Para vocês uma boa quinta-feira. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, por favor, de dar aquele like maneiro, acionar o sininho, tá? Isso é muito importante para o canal, por favor. E uma vez Flamengo até morrer.